Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Então vamos dar sequência em mais uma videoaula, tá? Explicativa. Agora a gente vai tratar de distância entre dois pontos. Então perceba que aqui nós temos a tela, né, de um aplicativo chamado GeoGebra. Então o GeoGebra ele me dá um plano cartesiano, tá bom? Então, esse eixo na vertical é o eixo Y, o eixo na horizontal é o eixo X. Aqui, no cruzamento dos dois eixos, nós temos a origem, tá? Do plano cartesiano. E o detalhe importante, quando a gente vai tratar de distância entre dois pontos, a gente vai tratar no plano cartesiano, tá bom? Então, todo ponto que estiver no plano cartesiano, ele tem um endereço. E esse endereço desse ponto, a gente chama de coordenadas cartesianas ou par ordenado, ok? Então, eu vou colocar uma malha aqui, certo? E vou marcar alguns pontos para vocês verem. Então, perceba o seguinte, vou marcar um pontinho aqui, esse ponto está sendo chamado de ponto D. Perceba que o endereço do ponto D é 2 em X, certo? E 4 em Y. Então, a gente costuma colocar essas coordenadas, tá? A escrita delas é 2,4. Como que a gente lê isso? Bom, a gente não lê 2,4, a gente lê que é 2 em X, tá aqui, e 4 em Y. Então, esse é o endereço do ponto D. Se eu quiser criar mais ponto, eu posso colocar um ponto aqui, por exemplo, tá? Ponto E. Perceba que o ponto E, a coordenada x dele é 7 e a coordenada y dele é 1. Então, esse ponto, tá? O ponto E, ele tem coordenadas 7 em x e 1 em y. Tranquilo? Ah, professor, e se o ponto tiver em cima de um dos eixos? Bom, vou colocar aqui em cima do eixo x. Quando ele está em cima do eixo, perceba que ele está em cima do eixo x e a coordenada em x é menos 2, tá bom? Só que a coordenada em y, olha, vai descendo, ela é 0. Então, o ponto, qualquer ponto, se ele estiver em cima do eixo x, a coordenada y é 0. Se ele estiver em cima do eixo y, a coordenada x é 0. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Porque senão você acaba fazendo bobagem. Então é o seguinte, nosso objetivo agora é exatamente calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, tá bom? Então vou fechar aqui, vou colocar o quadriculado e a gente vai começar a fazer então a explicação sobre a distância entre dois pontos. Então primeiro a gente vai criar um ponto A. Repare que a coordenada x do ponto A é 1 e a coordenada y do ponto A é 1 também. Agora eu coloco um segundo ponto, que é o ponto B, certo? E o nosso objetivo vai ser calcular a distância entre A e B, sendo que B, a coordenada em x é 5 e a coordenada em y é 4, tá bom? Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é um segmento de reta. Tá aqui, a gente ligou. Como que eu calculo a distância entre esses dois pontos? Bom, a gente vai usar um artifício, né? Que é criar um ponto C. Perceba que eu vou colocar num local estratégico, de forma que se eu ligar B com C e C com A, eu fecho um triângulo retângulo. E quando eu tenho um triângulo retângulo,
a relação chamada Teorema de Pitágoras é válida e a gente vai usar ela para fazer esse cálculo. Então, aqui olha só, estou ligando A com C e vou ligar C com B. Fechei um triângulo retângulo, ele é retângulo aqui em C. Então, o lado oposto do ângulo de 90 graus é a hipotenusa, que é esse lado AB. O lado AC é cateto e o lado CB também é cateto, tá? Então vamos colocar os nomes: hipotenusa, cateto e cateto. Bom, perceba o seguinte: para mim calcular a hipotenusa num triângulo retângulo qualquer, se eu souber os valores dos catetos, a relação é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Resumindo, o lado AB ao quadrado é igual a AC ao quadrado mais CB ao quadrado. Essa relação é válida no Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, a gente vai dar aqui coordenadas genéricas para o ponto A e para o ponto B, tá? De forma que a gente vai, através do Teorema de Pitágoras, chegar numa fórmula genérica que pode ser aplicada para qualquer que seja a situação envolver distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então, aqui no meu ponto A, eu vou chamar a coordenada x dele de x1, tá bom? No meu ponto B, que coincide aqui, ó, com o ponto C, a coordenada será x2, tá bom? Agora, olhando para y, eu tenho no meu ponto A coordenada y1 e no meu ponto B coordenada y2. É claro que se você olhar aqui para os eixos, eles estão com números, certo? Você vai perceber que y1 equivale a 1, y2 a 4, x1 a 1, x2 a 5. Só que não é nosso interesse, tá? Aplicar esses valores agora. Vai ser... a gente vai tratar apenas a questão genérica, tá bom? Genericamente, então serve para qualquer que seja a situação. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esses números dos dois eixos, tá? E a gente vai ficar sem números. Você vai ter, então, só as coordenadas genéricas. x1, x2, y1 e y2, tá bom? x1, y1, coordenadas do A, x2, y2, coordenadas do B. Então, beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras, que fala que o quadrado da hipotenusa, tá? E repare que a hipotenusa é exatamente a distância de A até B. Então, a gente vai escrever distância de A até B dessa forma, um D minúsculo, e entre parênteses o A e o B, que são os dois pontos, tá? Então, o Teorema de Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a distância de A até B ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a esse lado aqui, ó, esse cateto está em vermelho. Como que eu calculo ele em termos genéricos? Bom, eu pego a coordenada final, que é x2, menos a coordenada inicial, que é x1. Isso a gente chama de diferença, né? Ou variação. A variação, então, final menos inicial, x2 menos x1. Só que a relação é quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou pegar isso ao quadrado, tá aqui, x2 menos x1 ao quadrado. E agora eu pego esse cateto aqui, ó, CB, tá? Que está em azul. E ele é o quê? Ele é y2 menos y1. Essa distância aqui é de C até B. Então, esse cateto, y2 menos y1 elevado ao quadrado. Com isso, eu tenho já, então, a minha relação através do Teorema de Pitágoras, tá bom? Bom, mas eu preciso sumir com esse quadrado aqui, da distância de A até B, tá? Como que eu faço para sumir com esse quadrado? Bom, se eu aplicar a raiz quadrada é o operador inverso da potência ao quadrado.
Só que se eu aplicar a raiz do lado esquerdo, eu tenho que aplicar também do lado direito, porque isso aqui é uma igualdade. E aí eu vou fazer isso então. Eu aplico, quando eu aplicar a raiz quadrada aqui, ó, do lado esquerdo da igualdade, eu anulo esse expoente quadrado, certo? E eu aplico do lado direito também a raiz e ela permanece. Então, essa é a nossa fórmula, tá bom? Que será usada, ela está na forma genérica, mas ela pode ser usada para calcular a distância entre dois pontos, seja quais forem esses pontos, quaisquer que forem as coordenadas dele, tá? Aplicando essa formulazinha, você calcula a distância entre um e o outro ponto, tá? Nesse caso aqui é entre A e B. Então, qualquer que seja a configuração, eu aplico essa fórmula. O que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que identificar as coordenadas certinhas, tá? De cada ponto. E aí eu chamo x1, y1, coordenada do primeiro, x2, y2, coordenada do segundo, e aplico a fórmula, tá bom? Então, vou fazer um exemplinho para a gente familiarizar aí, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá, vamos para o nosso exemplo resolvido agora. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui, então, alguns exemplos, não é isso? Sobre distância entre dois pontos. E mais para o final, a gente vai também fazer um sobre coordenadas do ponto médio. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, distância entre dois pontos. Calcule a distância entre os pontos A e B, sabendo que suas coordenadas são. Então, ponto A, coordenada 2 em x e 5 em y. Não pode ler 2,5, tá bom? Senão fica errado. Isso aqui é coordenada de pontos no plano cartesiano, tá? A gente pode chamar também de par ordenado. Então, ponto A, 2 em x, 5 em y. E ponto B, menos 5 em x e menos 2 em y. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é tomar cuidado, tá bom? A gente vai ter que chamar as coordenadas de A de x1, y1. E depois a gente chama as coordenadas de B de x2 e y2. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Então tá aí, coordenada de A, x1 igual a 2, y1 igual a 5. Coordenada de B, x2 igual a menos 5 e y2 igual a menos 2. Feito isso, a gente tem que lembrar da fórmula que serve para qualquer que seja, né, a configuração dos dois pontos, que serve para a gente calcular a distância entre os dois pontos. Então, a fórmula é a distância de A até B é igual a raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, a gente tem que fazer aqui é simplesmente vir aqui, tá? E substituir. Quem é x1? Então, você vai pegar o valor de x1 e vai vir aqui na fórmula e substituir o valor. Esse sinal de menos aqui tem que tomar cuidado com ele. Por quê? Porque ele é o sinal da fórmula, tá? Se o número for negativo, esse sinal vai multiplicar o sinal do número. Então, menos vezes menos vai dar mais, tá bom? Se o número é positivo, o menos da fórmula vezes mais permanece sendo menos. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente vai vir, né, substituir os valores x1, y1, x2, y2 na fórmula e resolver a continha. Então, eu venho aqui, repare que o primeiro número eu tenho que lançar é x2. Então, eu venho cá, quem é o x2? Menos 5. Então, eu venho aqui na fórmula, no lugar do x2, eu coloco o menos 5. Ok? Depois, quem é x1? Porque eu tenho menos x1. Então, eu identifico quem é o x1. x1 é 2, certo? Eu venho cá no lugar do x1 e vou colocar quanto ele vale. Como o x1 é positivo, o menos da fórmula vezes o mais mantém o sinal de menos. Então, fiz isso para x, agora eu vou fazer para y. A mesma coisa, tá? Quem é y2? Tá aqui. y2 é menos 2.
Então, vou vir aqui no lugar do y2 e vou substituir o valor de y2, tá? Quanto que ele vale? Vale menos 2. Volto e identifico quem é y1. y1 é 5. Então, eu venho cá e no lugar do y1, tomando cuidado com o sinal, substituo ele. Fiz a substituição. A regra é que está dentro do delimitador, no caso o parênteses tem que ser resolvido primeiro, são somas algébricas, e o resultado eu elevo ao quadrado. Tá? Então, eu menos 5, menos 7, sinais iguais eu subtraio. Não subtraio. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal. Então, essa é a regra, tá? Jogo de sinal. Sinais diferentes eu subtraio e mantenho o sinal do maior. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal. Como os sinais são iguais, eu vou conservar o sinal. Então, é menos. E aí eu somo, tá? 5 mais 2, 7. Então, tá aqui. Depois eu vou para o meu segundo parêntese, resolvo o que está dentro. Tá bom? Sinais aqui são iguais de novo. Então, eu vou somar e conservar o sinal, ou conservar o sinal e somar. E o resultado também deu menos 7. Só que aqui acontece uma coisa interessante, tá? Como eu tenho um quadrado, qualquer número, seja ele positivo ou negativo, quando eu elevo a potência par, sempre vai dar o resultado positivo. Então, por que isso ocorre? Porque o sinal menos elevado à potência par sempre dá mais. Por causa da regra de sinal da multiplicação, ok? Então, eu vou ter 7 negativo, que elevado ao quadrado vai dar 49. Então, eu cheguei a 49 mais 49, a soma disso é 96, e aí eu preciso tirar a raiz quadrada de 96. Perceba que raiz quadrada de 96 não é um número inteiro. Então, esse resultado ele não vai ser um resultado que vai dar um número inteiro. Por exemplo, raiz quadrada de 25 é 5. O resultado é um número inteiro. Nesse caso, não dá um número inteiro. Então, ou eu fatoro 96, tá? E escrevo, vai ficar alguma coisa multiplicando uma raiz, ou eu aproximo. No caso aqui, eu vou aproximar. Perceba que 100 tem raiz quadrada inteira, que é o 10. 10 vezes 10 dá 100. 96 está próximo de 10, então eu posso falar que a raiz quadrada de 96 é aproximadamente 10. Ok? Então, é isso. Lembre-se, marque aqui, sempre marque quem é x1, quem é y1, quem é x2 e quem é y2, que são as coordenadas dos pontos, dessa forma. E aí você vai vir aqui e substituir esses valores na forma, e uma vez substituídos, basta resolver, tá bom? Ok, então, pessoal, nosso próximo assunto, então, é coordenadas do ponto médio, tá? Então é o seguinte, quando eu tenho dois pontos no plano cartesiano, então aqui nós temos o plano cartesiano, o eixo y, eixo x, tá bom? Então vamos marcar aqui de novo, ponto A, ponto B, e eles vão formar um segmento, tá? E aí, como que eu calculo as coordenadas do ponto médio desse segmento AB? Bom, primeiro a gente tem que saber que ponto médio é exatamente o ponto que divide esse segmento ao meio, tá bom? Então, eu vou marcar aqui ponto M, para ser o nosso ponto médio. Então, para fazer isso, para fazer esse cálculo, a gente vai fazer novamente, né, montar a figura. Então, a gente vai colocar o pontinho C ali. Vamos marcar os segmentos AC, depois o segmento CB, tá? E aí a gente vai ter o seguinte. Perceba que se eu projetar o ponto M no meu eixo X, tá? Eu vou ter então a coordenada X do ponto médio, ponto M. Se eu fizer a mesma coisa, se eu projetar o meu ponto M no eixo Y,
eu também vou ter a coordenada, tá, do meu ponto médio, coordenada y do meu ponto médio. Então é o seguinte, a gente vai montar aqui um esquema que vai resolver, né? Vai nos dar aí as coordenadas do ponto médio para qualquer que seja a situação. Então a gente vai deduzir uma fórmula genérica que serve para todos os casos, tá bom? Então, basicamente é isso. Então vamos aqui no eixo X, vamos tirar os números, no eixo Y faremos também a mesma coisa. Então, a partir daqui, a gente vai chamar então a coordenada x do ponto médio de xm, certo? A coordenada y a gente vai chamar de ym. Então, as coordenadas do ponto médio é xm e ym. E aí agora a gente vai chamar as coordenadas de a, de xa. Poderíamos ter chamado de x1, x2, y1, y2, mas vamos chamar de xa, ya, tá bom? Vamos erguer aqui um pouquinho, que ela está meio fora do rumo. Então tá ali, xa, ya, coordenadas do ponto A. E depois a gente vai chamar coordenadas do B, xb e yb, tá bom? Então, beleza. Perceba o seguinte, para a gente deduzir uma fórmula para calcular essas coordenadas do ponto M, e aí tenha cuidado, porque coordenada do ponto M é xm e ym, tá? Nós não estamos calculando a distância de A até M, nem de B até M, tá? Seria a distância entre dois pontos. Nós estamos calculando somente as coordenadas do ponto M, que é o ponto que divide, né, o segmento ao meio, tá bom? Então, a gente vai usar o seguinte. Perceba que a distância aqui, ó, de A até M, de XA até o XM, tá? Olhando para o eixo X apenas. Então, essa distância XA a XM é a mesma distância de XM até XB. Então, para mim deduzir a fórmula, eu posso pegar então a variação desse primeiro segmento, xm menos xa, vai me dar essa distância aqui, ó, do A até que é a projeção do ponto M, e eu vou igualar, né, essa distância de A até o M aqui no eixo X é a mesma distância do xm até o xb. Então, xm menos xa é igual a xb menos xm. Está igualado aqui, ó. A partir daqui, eu tenho a igualdade, eu isolo o xm para o lado esquerdo, então eu tenho um xm aqui à esquerda, eu tenho um xm à direita com sinal negativo, eu jogo ele para cá, ele estava negativo, ele vem somando, ele troca de sinal, então fica xm mais xm, eu mantenho o xb que já estava lá, pego o xa que é negativo e jogo para lá trocando de sinal. Então eu tenho xm mais xm, que é igual a xb mais xa. Ok. Dando prosseguimento, xm mais xm é 2 vezes xm, tá bom? Que é igual a xb mais xa. xb mais xa, pensa no seguinte, se xb fosse 3 e xa fosse 5. 3 mais 5 é 8. E se eu inverter 5 mais 3, não dá o mesmo resultado? Então a gente vai trocar de lado aqui, ó, xb com xa. Então, eu pego esse 2 que está multiplicando xm, passo para o outro lado dividindo, troco aqui, ó. Em vez de ficar xb mais xa, fica xa mais xb. Então, o xm, que é a coordenada x do ponto médio, é a coordenada x do ponto A mais a coordenada x do ponto B dividido por 2. Chegamos à fórmula, né, que, de forma genérica, que serve para qualquer que seja o segmento que eu estiver analisando, seja o segmento definido aí por 2 pontos, tá bom?
Então, para mim calcular a coordenada x desse ponto médio, é xa mais xb dividido por 2. Bom, olhando agora para o eixo y, tá? Então, tem as coordenadas ya, yb e o yn. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Essa distância de ya até yn é a mesma distância de ym a yb. Então, eu vou montar da mesma forma que eu fiz para x. Tá? Aqui é a mesma coisinha, sem tirar nem pouco. E aí eu isolo, né, o ym. E quando eu faço esse isolamento do ym, eu chego, tá? Eu chego aqui na minha fórmula para calcular a coordenada y do ponto médio. Então, está aqui as minhas duas fórmulas para cálculo das coordenadas do ponto médio, tá bom? De um segmento do plano cartesiano. Então, é só se atentar para isso. Olha o exemplo, né? Como a gente faz, é bem simples. E qualquer dúvida, me procure, tá bom? Um abraço, então, a todos. Agora, a gente vai para o exemplo 2. O exemplo 2, eu tenho, sejam A e B os pontos de coordenadas, aí ele está falando que a coordenada de A é 1 em x e 1 em y, e o B, a coordenada é 5 em x e 7 em y. Então, sejam A e B os pontos de coordenadas 1 e 5 e 7 no plano, respectivamente, ou seja, segue a mesma ordem que foi apresentada. Assim, qual o ponto médio do segmento AB? Bom, aqui a mesma coisa. A gente primeiro identifica quem são, né, as coordenadas de cada ponto. Só que na nossa explicação sobre coordenadas do ponto médio, a gente não usou x1, x2 e y1, y2. A gente usou xa, ya, xb, yb. Só que não há nenhuma diferença, a não ser a nomenclatura que a gente usou, ok? Você pode usar x2, x1, y2, y1, ou xa, ya, xb, yb. O resultado é o mesmo, tá bom? Então a gente vai marcar aqui, conforme a explicação inicial. xa é 1, ya é 1 também. Indo para o ponto B, xb é 5, yb é 7. Então a gente vai lembrar aqui da forma. As coordenadas do ponto médio elas são dadas por xm e ym. Mas quem é xm e quem é ym? O m faz referência a ponto médio, tá bom? Então, xm é xa mais xb dividido por 2. E o ym é ya mais yb dividido por 2. Perceba que a gente está falando em coordenadas do ponto médio. A gente não está falando da distância de um dos pontos até o seu o ponto médio desse segmento. Envolve os dois pontos iniciais, tá bom? Aí é outra coisa. Então aqui a gente só quer saber quais são as coordenadas do ponto médio. Então, dando sequência, a gente já identificou quem é xa, quem é ya, quem é xb e quem é yb. Então agora é só substituir. xa é 1 e o xb é 5. Então, 1 mais 5 dá 6, que vai ser dividido por 2, que deu 3. Então a coordenada x do ponto médio é 3. Depois eu vou para y, tá? E substituo as coordenadas de y. Ya é 1, yb é 7. Então, 1 mais 7, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, perceba que é bem simples. A gente já conseguiu encontrar as coordenadas, tá? As coordenadas do ponto médio do segmento AB são m igual a 3 em x e 4 em y. Lembrando que esse m representa o meu ponto médio do segmento AB. Pessoal, tranquilo? Só mais uma observação para vocês tomarem cuidado. Quando a gente fez o exemplo de distância entre dois pontos, tá? A gente chamou o ponto A de x1, y1 e chamou o ponto B de x2, y2. Aí alguém pode ter se atentado e perguntado o seguinte: professor,
E se eu inverter, chamar o ponto B de x1, y1 e o ponto A de x2, y2? Vai dar a mesma coisa? Vai dar sinal inverso? Bom, não vai mudar em nada o resultado. Por que não vai mudar? Quando você resolve os parênteses, inverte o sinal, tá? Desculpa. Só que o que ocorre? Invertendo ou não o sinal, quando eu pegar aquele número que resulta dentro do parênteses e elevar ao quadrado, se ele for positivo, ele continua sendo positivo o resultado. Se ele for negativo, ele também vai ser positivo o resultado. Então, tanto faz, tá bom? É só essa observação adicional. Então, no mais, qualquer dúvida me procurem, tá? Assistam, reassistam a videoaula para ficarem aí bem entendidos sobre o assunto. Um abraço a todos, então.